Deus, quero, Pai, neste momento te agradecer, porque o Senhor é o Deus que tem cuidado das nossas vidas. O Senhor é aquele que cuida até quando nós não estamos pedindo. Às vezes nós não estamos nem percebendo, ó Deus, o seu agir, mas o Senhor é aquele que está ali cuidando de cada detalhe da nossa história. E eu te agradeço, Senhor querido, por tudo que o Senhor tem nos providenciado, nos proposto até agora. Eu te agradeço, Senhor querido, pelos livramentos dos quais nós não temos nem consciência deles. Eu te agradeço, Senhor querido, pelos presentes que o Senhor tem nos dado, ó Pai. Eu te agradeço, Deus, pelo Espírito Santo que tem clamado por mim, pela minha família, pelo Ministério Aliança, por cada um desses que está participando desse estudo. Eu te agradeço, Senhor querido, porque o teu Espírito é aquele que verdadeiramente nos consola, nos conforta e leva até a tua presença a nossa oração, as nossas necessidades, o nosso clamor e o nosso louvor. Eu te agradeço, Senhor, por nos permitir fazer parte da sua história. Eu te glorifico, ó Pai, porque o Senhor é o Deus conosco. E te peço, Senhor, continue conosco neste estudo, que tudo possa ser de acordo com o teu querer, com a tua vontade e não com a nossa, Pai. Dá-nos, Senhor, a capacidade para entender, ó Deus querido, tudo que for ensinado. Senhor, livra-nos, ó Deus, de qualquer distração, de maneira, Deus, que possamos tirar proveito total deste estudo que vai ser ministrado. Capacita-me, Senhor, cada vez mais. Ensina-me para ensinar. Capacita-me a ensinar, ó Deus. E que esses que estarão agora dispostos a aprender, ó Pai, que o ensino possa entrar no coração, a palavra possa entrar e que eles possam também ser capacitados para passar adiante aquilo que tem aprendido. E que tudo isso, Deus, sirva para que o seu nome seja glorificado. Importa que o Senhor cresça e que nós diminuamos. Que possamos, ó Deus querido, somar no teu reino. Somar e não dividir em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Aí na sua casa, concorda em oração também. Para que o Senhor possa cumprir de acordo com a palavra dele, né? Onde estiver 2 ou mais, ali estou. Então nós estamos, ainda que virtualmente, nós estamos juntos, orando juntos e concordando juntos. Amém? Glória a Deus. Vamos então para a nossa apostila? Tem uma carinha de choro aí, eu não sei porquê. O Senhor é aquele que nos conforta, viu? É aquele que eu creio, está providenciando a chuva para refrescar essa terra. Estamos precisando, não é verdade? Vamos aí, meus queridos. Página 30 da apostila. Semana passada nós encerramos o nosso estudo falando sobre o surgimento dos samaritanos, não é isso? Como surgiu os samaritanos? Eles surgiram com a ida, né? Quando o povo de Israel e não de Judá, ou seja, o reino do norte, foi levado para o cativeiro na Babilônia. E aqueles que ficaram, houve uma mistura de semente, né? Os que ficaram ali se casaram com pessoas de outros povos, de outras nações, e por isso eles foram meio que rejeitados pelo povo de Judá, pela população do Reino do Sul. E hoje nós vamos estar estudando então a prosperidade do reino de Ezequias, que foi reino também de Judá. Só querendo lembrar, meus queridos, que caso alguém tenha alguma dúvida, algo a acrescentar, né? Alguma coisa que você queira compartilhar com a gente, escreve aí nos comentários, tá bom? Dentro das possibilidades nós vamos esclarecer. Se não tivermos clareza para esse momento, a gente traz na próxima aula, né? Mas aproveita, usufrui bem desse momento aí, não deixa nada fugir não. Se a dúvida chegou, fala com a gente. Tá bom? Escreve, eu vou estar aqui acompanhando na transmissão pelo celular e acompanhando aqui no notebook, de maneira que eu possa estar visualizando as perguntas e respondendo dentro do possível. Então vamos à apostila. Em 2 Reis, capítulo 18, temos o relato do bom reinado de Ezequias, rei de Judá. Ele fez o que era agradável aos olhos do Senhor, seguindo o exemplo do rei Davi, na obediência e no culto a Deus. Ordenou que os altos
ordenou que os altos fossem destruídos. Lembram dos altos? A gente tem falado muito sobre isso, né? A adoração, o sacrifício que era feito nos montes ao redor de Jerusalém, né? Nas montanhas. E ali eram feitos sacrifícios a ídolos pagãos, a deuses pagãos. E segundo a história, o rei Ezequias, ele mandou que fossem destruídos todos os altos, inclusive a serpente de cobre, que há mais de 1000 anos já era considerada sagrada pelos israelitas. Vocês lembram da serpente de cobre? Daquela vez que o povo atravessando o deserto reclamou com Moisés que queria comer carne, que não tinha carne, né? Todo mundo incomodado. Ah, lá no Egito a gente tinha carne, a gente tinha muita coisa para comer. Aqui a gente só tem esse maná que cai do céu, né? E o povo reclamou falta de carne e Deus mandou carne. Deus mandou carne. Mas junto com a carne veio enfermidade, né? Veio enfermidade e a pessoa que estava enferma, quando ela era picada por uma serpente, ela só conseguia ser curada de novo depois que ela olhava para aquela serpente feita de cobre, que foi feita aquela serpente de cobre e levantada no madeiro, né? Colocou num haste de pau e fincou no lugar e ela ficou alta. E a pessoa, quando estava doente, que olhava para aquela serpente, ela era curada. Uma representação clara do Senhor Jesus, que quando foi pendurado no madeiro, ali na cruz do Calvário, ele trouxe saúde, ele nos livrou da morte, né? Ele trouxe saúde espiritual, ele nos livrou da morte. Então aquela serpente ali pendurada naquele momento, naquela situação, ela era uma representação do que Jesus faria no futuro. O Filho de Deus, por mim e por você. Ele nos livrou da morte. Mas para que a pessoa fosse livre da morte, a pessoa precisava olhar para a serpente. E para que venhamos a ser livres da morte, o nosso olhar também deve estar fitado, né? Deve estar fixo em Jesus Cristo. O nosso olhar voltado para aquele que se deu por mim e por você. Interessante saber disso, né? E olha o risco da idolatria. Aquela serpente, depois daquele episódio, ela não foi destruída. Israel carregou, né? A nação de Israel carregou aquela serpente, entrou na Canaã, né, onde manava leite e mel, entrou na Canaã com aquela serpente. E aquela serpente se tornou um objeto de adoração. Ela se tornou um objeto de pecado para aquela nação. Eles mantiveram aquela serpente como um objeto de adoração e o rei Ezequias também mandou que destruísse aquele objeto. Glória a Deus, esse homem levou realmente o Senhor a sério, né? De uma linhagem aí de tantos reis que não levavam Deus a sério, uma linhagem de tantos reis que só levavam as pessoas para destruição, para viver o que era errado, para viver no pecado, para viver na idolatria, servindo a outros deuses. Alguns reis aí foram mencionados que levaram o povo até mesmo a sacrificar os seus próprios filhos a Baal, né? Então, uma linhagem tão difícil, tão terrível, de repente se levanta em Israel um homem também semelhante. A Bíblia diz que ele era um homem semelhante ao rei Davi. Outros mais foram mencionados, que fizeram o bem como o rei Davi, mas não tiraram os altos, né? Já o rei Ezequias, ele é mencionado como alguém que servia, que tinha um coração semelhante ao de Davi, mas que mandou que os altos fossem destruídos e ainda destruiu aquela serpente que nem havia sido mencionado antes disso. Se você observar, as duas citações no Velho Testamento sobre essa serpente foi quando ela foi feita e aqui neste momento quando relata que ele eliminou também, né? Ele mandou que fosse destruído aquele objeto que estava sendo tido como um amuleto, né? Como um objeto de adoração.
Ezequias foi um exemplo de alguém que confia em Deus. Ele buscou intimidade constante com o Senhor e fez com que suas atitudes fossem dirigidas por ele. Ele buscava o Senhor no templo, ele buscava o profeta Isaías quando tinha alguma dúvida para orar, para interceder. Era um homem que realmente tinha compromisso com o Senhor. Por causa disso, ele prosperou e com ele todo o povo de Judá. Foi um rei muito rico, muito próspero, né? Por quê? Porque o Senhor o abençoou mediante a sua obediência, mediante o seu compromisso com ele. Vale a pena ter compromisso com o Senhor. Vale a pena. O Senhor não nos desampara. Mesmo no meio das dificuldades, das tribulações, é o que a gente vai ver aqui agora, você vai ver que o Senhor não nos desampara. O Senhor está sempre pronto a fazer coisas grandiosas a nosso favor. Amém? Quando nós temos compromisso com Ele. Quando nós temos compromisso com Ele. O Senhor nos deixa entrar na fornalha, mas não nos permite morrer queimado. Tá? Você lembra da história? O Senhor nos permite entrar na cova dos leões, mas não permite que os leões venham nos devorar. Assim é o nosso Deus. Às vezes a gente olha e está tudo tão difícil, em todas as direções, está tudo tão complicado. Meu Deus, o que eu vou fazer? Não permita que seu coração fique angustiado, meu querido. Preocupar é normal, mas não se permita ficar angustiado. Entenda, o seu Deus pode todas as coisas. O seu Deus pode todas as coisas. A preocupação que você tem que ter é qual? É de viver em obediência ao Senhor. É de honrar ao Senhor. Essa deve ser a nossa preocupação. Porque se estamos vivendo debaixo da obediência, o Senhor é aquele que cuida da nossa vida. Não importa o tamanho do aperto. Não importa o tamanho da dificuldade. Ele cuida. Isto é, se estivermos vivendo em obediência, em conformidade com a palavra e vontade dele. Agora, se a sua vida não está de acordo com a vontade de Deus, se você mesmo percebe alguma coisa que precisa consertar, conserta. Porque a gente vê na história aqui, ó, o rei que se voltava para o Senhor tinha ajuda de Deus, tinha benevolência do Senhor. Né? Mas o rei que não se importava, que não tinha compromisso com o Senhor também não tinha compromisso com ele. Então a gente precisa prestar muita atenção nisso. Às vezes a gente quer o benefício de Deus, a gente ora pedindo o benefício de Deus, mas a nossa vida não está muito compatível não é verdade? Então a gente tem que olhar isso aí. Se tem falha, conserta. Se não tem falha, descansa. Descansa porque o seu Deus vai te socorrer. Ele é Deus para isso. Amém? Mas o marco mais profundo do seu reino, do rei Ezequias, foi com certeza a vitória sobre Senaqueribe, o rei da Síria. Este é um exemplo de fé tão relevante que também está registrado em 2 Crônicas, capítulo 32, e está também em Isaías 36 e 37. É uma história muito bem detalhada mesmo. O que aconteceu? A cidade estava cercada. A cidade estava cercada pelo exército de Senaqueribe, né? Do rei da Síria. E eles estavam ameaçando, mandando recados maliciosos pro rei, dizendo, chegaram até mesmo a dizer que Deus não livraria Judá daquele cerco, daquela derrota, e que a Síria seria vitoriosa. E é curioso notar que em dado momento o capitão lá da Síria, ele falou em alto e bom tom, né? Ele falou em hebraico, falando sobre outras vitórias que eles tiveram e dizendo que não seria diferente em Judá. E que não adiantava para as pessoas pensar em crer nas mentiras do rei. E quem poderia livrar Judá das mãos da Síria, né? Do exército da Síria, e dizendo que eles foram vitoriosos em cima de tantas nações e tipo assim, ou será que vocês vão querer acreditar que o seu Deus vai livrar vocês das nossas mãos? Até isso, esse comandante chegou a dizer, né? Afrontando o rei e toda a nação de Judá. E conta a história que quando os soldados, né,
de Judá ouviram isso e disseram: não, não fale com a gente em hebraico, fale em aramaico. Porque em hebraico todo mundo vai entender o que você está falando. Ou seja, eles tinham medo de que a população amedrontada se rendesse àquela afronta e se rendesse àquele exército. Eles se sentiam ameaçados e envergonhados com todas aquelas palavras. E tudo isso foi dito ao rei Ezequias. Tudo isso foi dito ao rei Ezequias e ele colocou aquela situação diante do Senhor. A história diz que ele foi para o templo em Jerusalém, ele foi para o templo falar com o Senhor, orou a Deus e disse ao Senhor: Senhor, isso não é uma afronta somente conosco, é uma afronta com o Senhor. Ele está dizendo que o Senhor não pode. Ele está falando que nós vamos perder porque outras nações perderam. Mas os deuses daquelas nações não eram nada. Eram feitos de pedra, de madeira, feitos pela mão dos homens. E eles estão dizendo que nós iremos perder como eles perderam, mas o Senhor é o nosso Deus. Se o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, essa afronta é a ti que estão fazendo, Senhor. Então nos dê essa vitória para que o seu nome seja exaltado, seja glorificado. O rei orou com sabedoria. O rei orou com o coração de um homem que conhecia a Deus. Ele orou com o coração de quem conhecia o propósito de Deus, porque ele sabia perfeitamente que com Deus não se brinca. Ele sabia perfeitamente. E nessa tecla ele tocou e insistiu com o Senhor. E o Senhor, pelo que consta a história, o Senhor mandou que o profeta Isaías fosse até o rei e dissesse a ele: olha, o Senhor Deus me manda aqui para dizer que ele ouviu a oração do rei. E a derrota da Síria será estabelecida. Eles vão ver que o Deus de Judá é o Deus que pode todas as coisas. Ele disse: ninguém do exército, o exército não entrará em Judá. Ele disse: a cidade não será tomada pelo exército, o rei não poderá nem se aproximar de Jerusalém. A vitória será dada por mim, o Senhor dos Exércitos. E foi dessa maneira, meus queridos. Aquela palavra foi liberada e passou-se a noite. Naquela noite, o que aconteceu? A Bíblia diz que o anjo do Senhor passou pelo acampamento daquele exército e matou milhares de soldados. E quando os que permaneceram vivos, quando amanheceu o dia, que eles viram tantas pessoas, tantos soldados mortos no pátio daquele acampamento, eles fugiram de medo e deixaram Judá em paz, deixaram o rei Ezequias em paz, e a nação pôde ser liberta pela mão do Deus Todo-Poderoso. Você está me entendendo, meu querido? O rei só precisou orar e confiar. O rei só precisou falar com o Senhor e descansar nele. Ele foi dormir. Quando amanheceu, a vitória já estava estabelecida. A vitória já era de Judá. Olha que coisa tremenda. Sem que precisasse mover um soldado sequer daquele exército. A vitória foi dada 100% da parte do Senhor. Então eu te pergunto, vale a pena preocupar? Vale a pena desesperar? Vale a pena entrar no processo de depressão, de angústia profunda? Será que não é melhor andar direitinho na presença do Senhor? Será que não é melhor dar um bom testemunho, servir a Deus da melhor maneira possível? Dar ao Senhor o nosso melhor, viver em obediência e descansar nele? Talvez essa batalha que você está travando na sua vida não é sua. Talvez não é a força do seu braço, é a força do seu joelho. Talvez não é a força do seu braço, talvez é a sua cabeça inclinada em oração ao Senhor. Talvez o que está faltando é você rasgar o seu coração diante do Senhor e dizer para Ele com clareza o que está aí dentro. Talvez é isso que está faltando. E o Senhor faz o resto.
Mas às vezes a gente pensa, não, a vitória é eu que tenho que correr atrás. O problema é meu, né? O problema é meu, eu que tenho que correr atrás. Tem coisa que não é pra gente não, meu querido. Tem coisa que é para as mãos do Senhor. Tem batalha que não é minha nem sua. Falo por experiência. Tem batalha que não é minha nem sua. Materialmente falando, humanamente falando, não é minha nem sua. Tem batalha que é o Senhor que vai dar a vitória. Cabe a nós rasgar o nosso coração, como esse homem fez. O rei orou com sabedoria e a resposta veio, sem demora. Olha que coisa tremenda. A resposta veio sem demora. Glória a Deus. Vemos como ele se humilhou diante do Senhor e Deus lhe deu grande vitória sobre os seus inimigos. Ele se humilhou, tá? Ele falou assim, Senhor, não é comigo que eles estão mexendo. Estão mexendo com o Senhor, Deus. Não deixa não, Senhor. Não deixa não. Às vezes o orgulho é tão grande que a gente não consegue se humilhar nem diante do Deus Todo-Poderoso, né? Às vezes a gente fica com tanta vergonha que a gente não tem coragem nem mesmo de falar com o Senhor dos Exércitos. Esquecendo que não existe segredo para Ele. Esquecendo que não existe segredo, gente. O Senhor sabe de toda a nossa história. O Senhor sabe de toda a nossa história. Então não existe nada que você possa falar com Ele que possa chocar o Senhor, deixar Ele decepcionado. Nada. Que Ele conhece a nossa história. Amém? Ele nos conhece. Então se existe alguém em quem você possa confiar e deve confiar, é no Senhor. Porque os olhos dele estão sempre voltados para mim e para você. Então não tem nada que você vai contar para Ele que Ele não saiba. Mas Ele quer ouvir de mim e de você. O Senhor atendeu a oração desse rei, quando esse rei foi à casa do pai, né? Ele foi no templo. Quando esse rei foi na casa do pai, se ajoelhou, falou com o Senhor em liberdade, em sinceridade na alma. Ele teve de buscar. Deus estava vendo tudo. Deus estava vendo a necessidade, Deus ouviu aquela afronta. Deus viu tudo. Tudo. Mas o Senhor esperava dele aquela atitude. E quando o rei orou, ele entrou naquele processo de fé, confiou no Senhor e o Senhor liberou a bênção. Então experimenta isso, busca isso na sua vida. Busca isso na sua vida. Se humilhar diante do Senhor, não importa o problema. Ah, pastora, mas eu cometi um pecado terrível. Deus é Deus, Ele sabe que você fez. Coloca diante dele, peça perdão. Ele é Deus para te perdoar também. Mas Ele quer ouvir de mim e de você. Ele quer ouvir. Por mais que Ele saiba. E não existe pecado grande o suficiente que o Senhor não possa perdoar. Tá? O único pecado que a Bíblia conta e relata como pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas sobre isso nós já falamos fartamente sobre esse pecado. Se você ainda tem dúvida, me pergunta depois que eu vou te responder. Mas quem está desde o início nesse estudo sabe perfeitamente que pecado é esse, né? Então, nenhum outro pecado é grande o suficiente que o Senhor não possa perdoar. Amém? Então vamos seguindo aí. Aqui em 2 Reis 18 temos uma breve descrição da sua liderança. Mas em 2 Crônicas 29 vemos com riqueza tudo o que ele fez e como ele temeu ao Senhor. Ali nós vemos tudo o que ele fez e como ele temeu ao Senhor. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Creio que por enquanto não, né? Então vamos lá, vamos virar a nossa página. As palavras de Deus e Ezequias. A Ezequias. Em 2 Reis, capítulo 19, nós vemos após a ameaça e o desprezo de Sinaqueribe por Jerusalém e por Deus, Ezequias se humilha, tirando o manto real e vestindo panos de saco e cinza.
e vai orar ao Senhor, como eu mencionei. Com suas palavras, ele começa adorando e exaltando ao Senhor, declarando que Deus é o verdadeiro rei de toda a terra. Ezequias pede que o Senhor incline sobre seus ouvidos e esteja atento à sua súplica. Com isso, ele se humilha ainda mais. Senaqueribe disse que nenhuma outra nação foi liberta por seus deuses, e não seria diferente com Judá. Durante a oração, Ezequias declara diante do Senhor que isso só aconteceu porque eles não passam do fruto da imaginação do ser humano. Por outro lado, o Senhor é o Deus de toda a terra, aquele que fez os céus e a terra e tudo que nele há. Por fim, Ezequias implora o socorro do Senhor, porque nisto todas as nações da terra saberiam que ele é o verdadeiro Deus. Olha que oração com sabedoria, gente. Ele pediu ao Senhor que desse aquela vitória para que todas as nações, para que todas as pessoas entendessem que o Senhor é o verdadeiro Deus. As outras nações foram conquistadas, as outras nações foram derrotadas porque serviam a deuses que não eram deuses. Mas a nação de Judá sairia vitoriosa por entender que o Senhor, só o Senhor é Deus. Que o Senhor é o Deus que dá livramento. Amém? O Senhor é o Deus que dá livramento. Isso é tremendo, meus queridos. A oração do rei Ezequias é um exemplo de como devemos reconhecer a soberania de Deus, declarar a nossa dependência dele e o porquê ele deveria nos ajudar. Ah, por quê? Tudo tem que ter um propósito, meu querido. Por quê? Nada não, à toa. Será que Deus vai te ajudar à toa? Será que Deus vai te ajudar sem algum propósito? Será que Deus vai te ajudar por ajudar? Vai te dar uma grande vitória? Por quê? Qual o propósito? É tempo da gente perguntar. A gente está pedindo ao Senhor uma vitória. Mas por quê? Qual o propósito? Qual o objetivo? Qual é a meta? Por que estamos precisando disso? Por que o Senhor deve nos ajudar? O rei foi claro quando ele disse: Senhor, nos dê essa vitória e o seu nome vai ser glorificado. Senhor, nos dê essa vitória para que o seu nome seja exaltado. Quantas vezes o Senhor nos abençoa, o Senhor libera cura, o Senhor libera salvação, o Senhor libera libertação mesmo de vida, o Senhor dá emprego, o Senhor traz a conversão, traz melhoria de casamento, de relacionamento. Quantos benefícios que o Senhor nos dá e muitas vezes nós pedimos, recebemos e depois ficamos calados. Somos incapazes de testemunhar daquilo que o Senhor fez. Então a pergunta é, tá difícil? Tá. Você está orando e pedindo a Deus? Sim. Mas com qual propósito? Por quê? Deus, faz isso para mim. Por quê? Faz isso para mim para quê? Você está me entendendo? Ora com sabedoria, meu querido. Ora com sabedoria. Como a situação de Ana, né? Ana, que passou muitos anos querendo ser mãe, não podia. De repente, determinado tempo, conta a história que ela foi orar e falou com Deus. Falou, Senhor, lembra de mim e de mim não se esqueça. Que a mulher orou com sabedoria. Ela não estava ali simplesmente jogando palavras. De qualquer maneira, não. Ah, Deus, lembra de mim. Me dê um filho. Não, ela falou, Deus, lembra-te de mim e de mim não te esqueças. Foi um pedido com insistência. Foi um pedido com sabedoria. Será que temos pedido isso ao Senhor? Será que na nossa oração temos seguido esse modelo? De orar com sabedoria? Ou está sendo aquela oração arroz com feijão, vamos dizer assim, né? Ou está sendo aquela oraçãozinha mesminha de todo dia, sem propósito, sem fundamento, sem entusiasmo, sem choro, sem sorriso, sem arrependimento, sem reconhecimento? Como tem sido a nossa oração? Deus responde. Deus respondeu Ana. Veio Samuel, né? Deus respondeu também o rei Ezequias. A vitória veio. Então Deus responde. Se Deus responde, nós vamos perder tempo, meu querido? Dobrar o joelho. Falar com Deus.
não é o que eu quero. Falar com Deus é o que eu preciso. Amém? Falar com Deus é o que nós precisamos. No caso de Ezequias, toda a glória iria para Deus. Em sua atitude honesta e sincera, ele atraiu a atenção do Senhor. O profeta Isaías vai até ele e o conforta com promessas de livramento e redenção, o que de fato acontece. Deus envia seus anjos, a Bíblia fala um anjo, né? Eu acho que não foi anjos não, acho que foi um anjo mesmo. Mas vamos lá, Deus envia lá, né? O seu anjo, e quando os judeus acordam pela manhã, todo o exército de Senaqueribe está morto. Todo o exército ficou para trás, porque os que estavam vivos saíram correndo, né, de medo. Eles venceram a batalha quando a lutaram no campo da oração. Eles venceram a batalha quando a lutaram no campo da oração. Amém? Isso é tremendo, hein, gente? Isso é tremendo. Mas vamos seguindo aí. Em 2 Reis, capítulo 20, nós temos um maravilhoso relato da cura do rei Ezequias. Essa história aqui me encanta, me fascina. O relato da cura do rei Ezequias. Ele foi um homem com muitas experiências maravilhosas com Deus. Tendo adoecido, o profeta Isaías foi até o palácio, dizendo-lhe que organizasse a sua casa, porque não sobreviveria àquela enfermidade. Estava doente, tinha uma úlcera que estava matando o rei. E o profeta chega e fala: põe ordem na sua casa, porque essa doença, essa enfermidade é para sua morte. Organiza, ou seja, determina quem vai fazer o quê, né? Delega autoridades, passa para frente o manto. Era como se dissesse assim, né? Coloca em ordem, porque você vai ser retirado. Tendo adoecido, o profeta foi até o palácio dizendo-lhe que organizasse sua casa, porque não sobreviveria aquilo. Saindo Isaías, o rei virou o rosto para a parede e orou ao Senhor com o coração contrito e quebrantado, pedindo misericórdia. Ezequias chorou muitíssimo. Mais uma vez, um homem temente a Deus, um homem obediente, se vê numa situação de risco, só que dessa vez era ele. O clamor era por ele, né? Na oração passada, era um clamor pela nação e, ao mesmo tempo, pela honra do próprio Deus que ele amava e servia. Agora não. Agora é uma oração por algo pessoal. Algo pessoal. Ele sabia que estava diante dos últimos momentos da sua vida, né? E a Bíblia diz que ele virou para o canto. Se ele virou para o lado, certamente estava deitado, adoentado, né? Ele virou para o canto e orou. E orou o Senhor e chorou diante do Senhor. Dessa vez não foi no templo, não. Ou seja, dessa vez não foi lá na igreja, né? Dessa vez foi na intimidade da sua casa. Que se ele era um homem temente a Deus, certamente o seu lar era uma extensão da casa de Deus. A casa daquele homem era também morada de Deus Altíssimo. Tanto que o Senhor o ouviu. O Senhor ouviu a oração daquele homem. E conta aqui que Isaías estava descendo as escadas antes de chegar no pátio do meio do palácio, quando o Senhor o mandou voltar e dizer ao rei que tinha ouvido a sua oração. Mais uma vez a confirmação. Eu ouvi a sua oração. Vale a pena falar com Deus, meus queridos. Vale a pena orar. Vale a pena orar. O recado foi esse. Que tinha ouvido a sua oração, iria curá-lo e lhe acrescentar 15 anos de vida. 15 anos de vida. Olha que vitória. E o profeta fez conforme a palavra do Senhor. Deus mostrou a Isaías qual o remédio a ser utilizado na cura divina, uma pasta de figos, que tendo sido aplicada, Ezequias ficou sarado. O profeta falou: pega umas folhas de figo, faz aí uma pasta, um emprasto, né?
coloca na ferida e ele vai ficar bom. E assim ele foi curado. Aquele homem foi curado, ficou sarado, né? Que grande bênção para nós o testemunho de Ezequias. Vemos aqui que sua cura foi realizada mediante a aplicação de um remédio e não pela imposição de mãos. É interessante notar isso aqui, porque às vezes, muitas vezes a gente é chamado, não só os pastores, às vezes os obreiros, né? Irmãos em Cristo são chamados para orar por alguém, orar por um enfermo, e a pessoa pensa que com isso ele tem que ser curado de qualquer maneira, né? Não, tá orando, tem que ser curado, né? Jesus orava, colocava a mão e orava e a pessoa era curada, mas Jesus é Deus, não se esqueça disso, amém? Jesus é Deus. Quando esteve aqui na terra, era Deus aqui na terra conosco, né? Mas aqui na Bíblia tem relatos de homens e mulheres de Deus que impuseram a mão e oraram e Deus fez, mas tem essa situação e outras mais também, quando a medicina é usada, né? Por que eu falo medicina? Foi feito um empaste, foi feita uma pasta com um produto que já existia aqui na terra, ou seja, nada de milagroso, nada de extraordinário. O que houve aqui foi um direcionamento do profeta. Talvez um direcionamento dado por Deus. Não sei, pode ser, né? Creio que sim até. Creio que sim. Mas, se fato, a Bíblia não fala também que foi Deus que mandou ele falar isso, não. Mas o direcionamento que o profeta deu foi esse. Faz uma pasta com folha de figo, coloca na úlcera e ele vai ficar bom. Então, às vezes é um chá, às vezes é um comprimido que se compra lá na farmácia, né? Às vezes é um pouquinho de sal embaixo da língua, né? Para quem tem pressão baixa sabe o que eu tô falando. Às vezes é um pouco de açúcar, quando a glicose está baixa. Então, existem todas essas questões. E lembrando que o profeta Eliseu, ele morreu com a enfermidade que tinha. Vocês lembram disso também, né? Então, existe a cura divina, milagrosa. Existe a cura através da medicina convencional ou informal. Mas existem casos também que não são para serem curados. Existem casos que é para o Senhor tirar. Amém? Tem coisa que é para colheita. E cabe a nós o quê? Aceitar e entender que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que o Senhor é aquele que está no controle da nossa história. Amém? Glória a Deus. Vamos lá então. Isso significa que podemos pedir ao Senhor para nos curar ou mostrar o caminho da cura, o que pode ser feito sobrenaturalmente ou por meio da medicina, né? Reforça aqui o que eu falei. Pode ser o sobrenatural, mas pode ser através do natural também. O Senhor age de todas as formas. Muitas vezes a gente vai procurar o médico e fala assim, alguém pergunta, quem te tratou? A gente fala o nome do médico, né? Mas nós precisamos de entender que mesmo o médico que está ali cuidando de mim, de você, ele está debaixo do direcionamento de Deus, tá? Foi o Senhor que capacitou a ele para estudar, deu a ele inteligência para aprender, né? E dá a ele a capacitação, uma boa mente para exercer ali o trabalho dele. Porque a pessoa... Eu já vi casos, por exemplo, de gente que estudou muito, mas não pôde trabalhar. Porque de tanto estudar, perdeu as faculdades mentais. Entrou no processo de loucura. Então, até mesmo para o médico trabalhar com excelência, para ele ter a inteligência para o trabalho, ele pode não reconhecer isso, mas é a mão de Deus sobre a vida dele, para nos abençoar. Amém? Glória a Deus. Vamos então mudar mais um pouquinho, caminhar mais um pouco. Manassés, o amante do pecado. Aí você sai de um homem muito abençoado, um homem próspero, um homem de fé, um homem de oração, né? Um homem de grandes batalhas, e entra agora para falar sobre um rei que, segundo a história de Judá, o Reino do Sul, foi o pior rei que passou por ali.
o pior, Manassés. E um detalhe interessante, filho de um rei excelente. Tá, mas eu queria, antes de mencionar isso aqui, pulou na apostila aqui uma situação que aconteceu ainda na vida do rei Ezequias. Depois que o rei Ezequias foi curado, ainda já bem próximo dessa recuperação da saúde dele, ele recebeu alguns visitantes em Judá. Ele recebeu algumas pessoas da cidade lá da Babilônia. E ele recebeu aquelas pessoas e começou a mostrar as suas riquezas, tudo que tinha ali no palácio, toda a riqueza que tinha na nação de Judá. Ele começou a mostrar para aquelas pessoas, né? Aquelas pessoas foram ali a mando do rei da Babilônia, levaram presentes para ele, dizendo assim, uma visita. Sabe aquela visita que você recebe quando você está com um problema na saúde, né? Ah, tá doente, recebe uma visita. Recuperou, recebeu uma visita, né? Era mais ou menos isso aí, esse tipo de visita. E o rei Ezequias recebeu esse grupo de pessoas e mostrou muita coisa para eles. E logo depois chega diante do rei o profeta Isaías e pergunta, que povo é esse que saiu daqui? Que foi embora agora? Aí ele fala, eles vieram de uma terra distante, da Babilônia. Eles vieram me fazer uma visita por causa da enfermidade. Aí Isaías pergunta, e o que você mostrou para eles? E o rei Ezequias fala, eu mostrei tudo o que temos, todas as nossas riquezas, nada deixei de mostrar a eles. E eu não sei o que aconteceu nessa visita, meus queridos, a Bíblia não traz o relato, como foi o teor da conversa, mas certamente algo foi feito ou dito que não agradou o Senhor. Porque o Senhor falou através do profeta Isaías com o rei Ezequias, falou, olha, tudo que você mostrou um dia será levado para a Babilônia. Inclusive a sua geração, descendentes seus serão levados e tornados eunucos para servir no palácio da Babilônia. E curioso que o rei Ezequias, nessa hora que ouviu essa palavra, eu penso assim, se fosse eu, penso que eu teria entristecido, porque eu não concordei com o que eu ouvi, com o que eu li logo em seguida, né? A Bíblia diz que por amor a Ezequias, isso aconteceria futuramente, né? Então, com isso, Ezequias entendeu que isso não sucederia no reinado dele, nos próximos 15 anos. Então, ele disse, então o que o Senhor disse é bom, é boa notícia, né? Tipo assim, ele não preocupou com a descendência dele. Se ele era um homem de oração, ele podia ter se posicionado diante do Senhor, né? Pedido ao Senhor, tem misericórdia, não permita isso. Intercedido pelos seus filhos, pela sua descendência, se bem que ele não tinha filho ainda. De acordo com a história, ele não tinha filho ainda, né? Mas ele deveria ter pedido pelos seus, por aqueles que estariam ali no futuro. E ele se viu feliz com isso. E como eu disse, ele não tinha filho, mas 3 anos depois daquele milagre, daquela cura, ele teve o seu filho. E o seu filho foi esse rei mau. Foi esse rei que se chamou Manassés. Porque pensa comigo, ele adoeceu e foi curado. E a palavra liberada foi que ele viveria mais 15 anos, né? Ele viveria mais 15 anos. E se você observar onde está aqui em 2 Reis, no capítulo 21, está dizendo que Manassés, ele começou a reinar aos 12 anos de idade. Então, se Ezequias viveu mais 15 anos, fica muito claro que Manassés nasceu dentro desses 15 anos, né?
porque Manassés só começou a reinar com a morte do pai dele. Então, bem ou mal, essa criança, esse adolescente, esse menino, teve um tempo para aprender algo de bom com o pai dele, que servia ao Senhor, que era um homem temente, era um homem de oração, mas ao que parece não aprendeu nada. É o que nós vamos ver agora, tá? Então, assim, a gente precisa muito pedir direção ao Senhor, que eu quero dizer aqui. A gente precisa de pedir direção ao Senhor com todas as nossas atitudes, tá? Certamente algo aconteceu naquela visita para que fosse lançada essa palavra sobre a descendência do rei Ezequias. Certamente. Então nós precisamos de, quando perceber algum laço que a gente caiu nele, algum laço que às vezes nós mesmos armamos, tem situação que a gente que provoca a situação e cai naquele laço. Quando a gente passar por algo assim, nós precisamos voltar para o Senhor e pedir a Ele: Deus, tenha misericórdia, eu errei, me perdoa, Senhor. Porque tem coisa que dá para a gente se livrar da consequência. Nem tudo, mas tem coisa que dá para se livrar da consequência, né? E cabe a nós tentar contornar a situação da melhor forma. Evitar maldições, evitar colheitas, né? Às vezes a gente pensa assim, mas o que eu posso fazer com a colheita que já foi, a semente que já foi lançada? Semente já foi lançada, você já percebeu, você já diagnosticou que a semente foi lançada? Se coloque diante do Senhor e peça a Ele para não permitir que a semente germine. Amém? Peça a Ele por misericórdia, fala: Senhor, não permita essa semente germinar. Foi lançada, mas não deixe ela ir adiante. Deus pode fazer até isso, tá certo? Amém? Porque existe a lei da semeadura, mas existem sementes que não germinam. Então, se você percebeu que a semente foi lançada, você não pode recolher essa semente, ore ao seu Deus e peça a Ele: Senhor, não permita que germine, não permita que essa semente cresça e dê frutos, em nome de Jesus. E conte com a misericórdia dele. Amém? Então vamos falar um pouquinho sobre o rei Manassés. Em 2 Reis, no capítulo 21, temos o relato do reinado de Manassés, que foi o filho de Ezequias, que começou a reinar com 12 anos de idade e reinou até os 55 anos. Eu estava fazendo cálculo ali, me parece que foram 64 anos, ele viveu até 64 anos mais ou menos. Morreu novo, né? Um rei novo. Ele foi o pior rei de Judá, que Judá teve, e o que passou mais tempo no governo. O pior rei e o que teve mais tempo no governo. Olha que coisa incrível. Mas eu acho que eu sei a resposta disso aqui. Você pode pensar assim: é tão ruim, podia morrer depressa, né? Mas Deus tem tempo para todas as coisas. Deus tem tempo para todas as coisas. E o nosso Deus é o Deus que conhece o amanhã. O nosso Deus conhece o que acontece lá na frente. Me acompanhe, você vai entender isso aqui. Olha só. Manassés nasceu exatamente aos 15 anos de acréscimo, nos 15 anos de acréscimo de vida que o Senhor Deus deu ao rei Ezequias. As marcas da sua vida são a restauração dos lugares de culto idólatra, ou seja, ele devolveu os altos, né, de idolatria, reedificação dos altares de Baal, sacrilégio no templo de Deus. Sacrilégio, se você observar, ele construiu lugares para deuses pagãos dentro do templo do Senhor, o templo de Salomão, ali nos pátios. Ele mandou que construísse lugares ali para adoração a deuses pagãos. Sacrilégio do templo de Deus. Filho sacrificado a ídolos, chegou a sacrificar filho dele, do rei, ao deus Baal. Práticas espíritas, ele consultava as pessoas que mexiam com essas práticas, com o ocultismo, né? Ele adivinhava, ele consultava as estrelas, tudo isso tem a ver com o quê? Ao tal do horóscopo, você lembra, né?
Tem um povo aí postando uns negócios na internet, que misericórdia, né? Ah, isso porque eu sou de Libra, isso porque eu sou de Aquário. Vigia, crente. A gente tem que observar, tem muita coisa que o inimigo oferece meio que escondidinho, né? Às vezes está escancarado, mas a pessoa parece que não percebe, né? Ou entra na linha do nada a ver. Lembra daquela musiquinha, né? Uma outra situação, derramamento de sangue inocente. Na Bíblia fala que ele derramou tanto sangue inocente que fala assim que as ruas da cidade estavam cheias de sangue. É claro que isso é uma coisa, como é que eu digo? Como? Metafórica. O Jonatas me ajudando aqui. Não é físico, não é real, assim, não é que tinha sangue espalhado pelas cidades, né? Mas com isso aqui eu creio que o significado é que muitas crianças, não poucas, foram sacrificadas ao deus Baal. Muitas. Sangue inocente derramado. No relato de 2 Crônicas 33, nós vemos que Manassés foi duramente punido pelo Senhor, o que levou a um arrependimento profundo e sincero. Ele se livrou de toda... Olha só, o que eu falei aquela hora, que viveu tanto tempo, podia ter morrido mais cedo, já que era tão ruim, né? Mas Deus conhece o hoje e conhece o amanhã. Olha o que aconteceu. Quando a gente vai estudando crônicas, nós vamos estudar mais detalhadamente a história de Manassés. Mas ele foi um rei muito mau. Mas no fritar dos ovos, no final, o que aconteceu com ele? Ele se arrependeu. Ele se voltou para o Senhor com um arrependimento profundo e sincero. Ele se livrou de toda a idolatria, já no adiantado da vida dele, quando estava mais velho, né? Ele se livrou de toda a idolatria e da mesma forma que levou o povo ao pecado, os conduziu ao arrependimento. Algo que não é tão simples, não é? Portanto, Manassés é um fantástico exemplo da graça restauradora de Deus que fez isso na vida, dele e pode e faz na vida de qualquer um que o deseje, tá? Era um homem terrível, o pior rei da história de Judá, o pior, o que reinou mais tempo, mas no final ele se voltou para o Senhor. E uma coisa que eu gosto de mencionar quando eu falo sobre a história de Manassés é que a história conta, não a Bíblia, tá? Entenda isso, por favor. Não nos livros canônicos, tá? Mas existe relato da história, na história de Israel, dizendo que Manassés, em dado tempo, ele se revoltou contra Isaías e mandou que Isaías fosse cerrado ao meio. Por quê? Por denunciar o pecado, né? O profeta Isaías denunciava o pecado e por isso o rei Manassés, em dado tempo, antes do seu arrependimento, no tempo que ele era terrível, ele mandou que Isaías fosse cerrado ao meio, né? E eu gosto de dizer que o céu vai ser um lugar de surpresas. Por que eu falo isso? Porque eu creio que Manassés foi alcançado pelo Senhor. E eu creio que quando Manassés partiu para a eternidade e foi também se encontrar no seio de Abraão, quando ele chegou lá, foi uma bela surpresa para Isaías perceber que o seu perseguidor, que é aquele que mandou que o matasse de uma maneira tão terrível, foi alcançado pela misericórdia do Senhor, né? Então eu acho assim, vai ter muita gente que nós não imaginamos na eternidade. E por outro lado, muita gente que nós poderíamos, caso apostássemos, poderíamos apostar que estaria lá na eternidade e na verdade não vão estar. Vai ser um lugar de surpresa, tá, meu querido? A eternidade vai ser um lugar de surpresa. Eu espero te ver lá em nome de Jesus. Eu espero estar com você na eternidade com o Senhor, conhecer esse povo todo que nós estamos estudando com eles, sobre eles, né? Esclarecer dúvidas. Afinal, nós vamos ter uma eternidade para conversar bastante, para aproveitar bastante. Amém? Então vamos orar. Caso tenha ficado alguma dúvida, algo aí para ser esclarecido, você pode estar fazendo a pergunta, tá?